O vento frio soprava entre os ciprestes do cemitério militar, carregando o som distante de cornetas e passos cadenciados. A cerimônia era impecável, menos bandeira cuidadosamente dobrada, fileira de soldados fardados, flores dispostas com precisão. Tudo parecia em ordem, até que um velho homem apareceu caminhando devagar pela estrada de cascalho. O sobretudo gasto balançava com o vento, e as botas, antigas e cobertas de poeira, denunciavam anos de estrada. O rosto, vincado pelo tempo, carregava marcas de alguém que já vira coisas demais. Nas mãos trêmulas, ele segurava um boné militar desbotado, com um emblema quase apagado. Nenhum dos presentes sabia quem era aquele homem, mas todos notaram o olhar dele fixo no caixão coberto pela bandeira. 2 guardas se adiantaram, rígidos. "Senhor, não pode se aproximar", disse o primeiro, com voz fria. O velho parou a poucos metros. "Só quero me despedir. A cerimônia é reservada à família e aos oficiais", respondeu o outro, mantendo o tom impessoal. O veterano abaixou os olhos, como quem já esperava por aquilo. "Eu também fui da mesma tropa." Murmur. Os guardas trocaram olhares rápidos, avaliando a figura cansada diante deles. Um deles balançou a cabeça. "Desculpe, senhor." Ordens diretas. Atrás deles, o som das cornetas cessou. A multidão se virou discretamente para ver o que estava acontecendo. Um homem idoso, de aparência humilde, sendo impedido de chegar perto do caixão coberto pela bandeira nacional. Alguns cochichos começaram. "Quem é ele?" Um curioso. "Um intruso?" Mas o velho não reagia com raiva, menos apenas com uma tristeza silenciosa. Olhou o caixão mais uma vez e pareceu falar com ele em pensamento. "Você cumpriu a promessa, garoto." Os guardas endureceram a postura quando ele deu um passo à frente. "Já disse, senhor Percy Sayaf. E se eu só quiser deixar isso aqui?" perguntou o velho, tirando do bolso uma pequena medalha, enferrujada, pendurada num pedaço de fita azul desbotada, pertenceu a ele. O tom respeitoso quebrou a rigidez dos soldados por um instante, mas o protocolo falou mais alto. "Não é permitido." O velho fechou a mão sobre a medalha e respirou fundo. "Vocês são novos demais para entender. Ele salvou a minha vida há 47 anos. Eu devia estar naquele caixão, não ele." Os olhos do mais jovem dos guardas vacilaram. Por um segundo, a disciplina militar se chocou com algo mais humano. Ainda assim, o outro o empurrou levemente pelo ombro. "Senhor, por favor, retire-se." O veterano deu um último olhar ao caixão e murmurou algo que ninguém ouviu. Depois, virou as costas e começou a se afastar, com passos lentos, como quem carrega nas pernas o peso de uma guerra que nunca terminou. Mas antes que chegasse ao portão, uma voz firme ecoou atrás dele. "Esperem." O som daquela palavra atravessou o silêncio como um disparo. Os guardas congelaram. Todos os presentes voltaram o olhar para a origem da voz. Um homem alto, de farda impecável, com decorações reluzindo no peito, o general responsável pela cerimônia. Ele caminhava em direção ao velho, com um rosto sério, mas os olhos estavam marejados. "Deixem-no passar." O murmúrio percorreu o cemitério como um vento novo. O velho parou, surpreso. O general se aproximou e pela primeira vez em décadas, 2 gerações de soldados se olharam nos olhos. "Eu pensei que o senhor tivesse partido há muito tempo", disse o general, com a voz embargada. "E eu pensei que ninguém se lembrasse de mim", respondeu o veterano. O silêncio voltou, mas agora era outro tipo de silêncio, o da reverência. O general, ainda com a mão sobre o ombro do velho, voltou-se para os guardas que o haviam barrado. "Este homem tem mais direito de estar aqui do que todos nós juntos." A voz saiu firme, mas havia um tremor contido nela, o tipo de emoção que só aparece quando o passado vem cobrar lembranças. Os jovens soldados se entreolharam, constrangidos, e abriram caminho. O velho respirou fundo e caminhou devagar até o caixão. O som de seus passos sobre o cascalho parecia marcar o tempo, cada passo ecoando como o compasso de uma memória distante. Quando parou diante do caixão, tirou o boné desbotado e o segurou contra o peito. A bandeira tremulava levemente, e os olhos do veterano se encheram de lágrimas. Ele era só um garoto. Quando entrou na tropa, menos murmurou. "Chamavam de filhote? Lembra, general?" O general sentiu. "Lembro, sim." Teve coragem de um leão, mas o coração era puro demais para a guerra. O velho sorriu de canto. Aquele sorriso de quem se lembra de algo que doeu, mas que mesmo assim, valeu a pena. Era eu quem devia estar no lugar dele. "Ele se jogou sobre mim quando a granada caiu", disse. "Velho, ainda vai ver o neto nascer, e eu nem filho tinha naquela época." O silêncio em volta era total, até o vento pareceu parar. Os soldados, antes rígidos e indiferentes, agora observavam com respeito sincero. Alguns abaixaram as cabeças. O general deu um passo para o lado,
deixando o veterano tocar o caixão. O velho tirou a medalha do bolso e a colocou sobre a bandeira. Essa medalha era dele. Consegui salvar só isso. E a lembrança? Sua voz quebrou. Prometi que se algum dia voltasse a ver o nome dele gravado, traria de volta o que era dele por direito. As mãos do general tremeram. Ele levou uma delas ao rosto, limpando discretamente uma lágrima. Eu lembro desse dia, menos disse, olhando para o chão. Foi em Catuíra, em 72, a chuva não parava. O rádio estava mudo. Perdemos metade do pelotão. Quando o resgate chegou, só vocês dois ainda respiravam. O velho assentiu lentamente, só que ele não resistiu. E eu voltei com a culpa de quem ficou devendo uma vida. O general respirou fundo, tentando manter o tom firme. Ninguém te devia nada, sargento. Ele sabia o que fazia. E se pudesse falar agora, diria que você honrou o que ele começou. O velho fechou os olhos por um momento. Eu tentei, general. Tentei viver de um jeito que valesse a pena o sacrifício dele. Mas, sabe o que mais doeu? Ele apontou para o entorno, para os soldados, para o público elegante, que observava à distância. Ninguém mais lembra o que custou a paz que vivem hoje. O general não respondeu. Apenas ergueu o olhar e fitou os presentes, muitos dos quais evitaram seu olhar. O senhor está certo, disse ele, com voz grave. Nós transformamos heróis em lembranças de desfile. O velho pousou a mão no caixão, como se o toque fosse uma prece. Eu não vim para perturbar o descanso de ninguém. Vim para cumprir uma promessa. Ele me pediu uma coisa antes de morrer. Não deixe o exército esquecer quem nós éramos. O general, tocado pelas palavras, vira o sei para o mestre de cerimônias. Suspendam o protocolo, ordenou. Este funeral agora tem um novo comandante. O público murmurou. As câmeras, os oficiais, os familiares, todos se voltaram para o velho veterano, que agora parecia crescer diante de todos, na UM altura, mas em presença. O general fez continência diante dele. Sargento Arlindo, o senhor comandou os homens que ensinaram à minha geração o que é lealdade. Hoje, é a sua vez de conduzir este último adeus. O velho olhou surpreso, a voz embargada. Eu, general, depois de tudo, justamente por isso. Porque o senhor nunca deixou de ser soldado, mesmo quando o mundo esqueceu. O silêncio que se seguiu foi de puro respeito. O velho ajeitou o boné na cabeça, respirou fundo e ergueu a voz, trêmula, mas firme, sentido. Os soldados obedeceram imediatamente. O comando antigo, vindo de uma voz gasta pelo tempo, ecoou com a autoridade que atravessava décadas. O general o acompanhou, em posição de sentido, o olhar fixo no caixão. Agora sim, disse o velho. Ele pode descansar em paz. Quando o comando ecoou, o tempo pareceu se dobrar. Por um instante não havia mais soldados jovens, celulares ou câmeras, menos apenas homens de uniforme, carregando cicatrizes invisíveis de guerras, que o mundo já havia esquecido. O general manteve o olhar fixo no caixão, mas sua mente estava a quilômetros dali, em um campo enlameado, cercado de fumaça e gritos. Lembra de mim, sargento? Ele disse, sem tirar os olhos da bandeira. O velho virou-se, devagar. Lembro, sim, era o garoto que tremia antes de cada missão, mas que nunca virou as costas quando alguém gritava por socorro. O general deixou escapar um sorriso breve, melancólico. Eu tremia de medo, e o senhor me dizia que coragem não era ausência de medo, era continuar apesar dele. O silêncio se prolongou, cheio de lembranças que nenhum dos dois precisava colocar em palavras, até que o general respirou fundo e continuou. Depois que o filhote morreu, eu nunca mais consegui dormir direito. Sua voz falhou. Aquele dia me fez jurar que, se algum dia eu tivesse o poder de mudar alguma coisa neste exército, começaria pela forma como tratamos quem realmente carrega as marcas do combate. O velho abaixou a cabeça. E conseguiu, general. O homem engoliu em seco. Consegui condecorações, mas perdi o que realmente importava. Fechou os olhos por um segundo. Às vezes acho que subimos tanto de posto que esquecemos o solo que nos formou. O veterano assentiu lentamente. O solo é feito de sangue e de promessas quebradas. A brisa fria voltou a soprar entre os ciprestes. Algumas pessoas começaram a chorar discretamente, sem saber exatamente por quê. Era como se aquela conversa, no meio do funeral, estivesse curando algo que o país inteiro havia deixado ferido. Um dos guardas que havia barrado o velho se aproximou, visivelmente envergonhado. Senhor, disse, tirando o boné, peço desculpas. A gente não sabia quem o senhor era. O veterano pousou a mão no ombro do rapaz. Filho, vocês fizeram o que lhes mandaram fazer. Não se desculpe por cumprir ordens. Só, nunca esqueça de ouvir o coração quando ele gritar mais alto que o protocolo. O jovem assentiu, emocionado, e pela primeira vez, percebeu que estava diante de alguém que não era apenas um ex-soldado,
mas um pedaço vivo da história. O general se aproximou novamente e segurou o braço do velho. Sabe, sargento, eu devia ter te procurado antes. Quando tomei conhecimento da sua dispensa, achei que fosse boato. Ninguém acreditava que o homem que sobreviveu à catuíra tivesse acabado sozinho, vendendo peças em feiras para sobreviver. Era verdade, respondeu o veterano, sem amargura. Mas a solidão ensina. Ensina a calar e a observar quem realmente honra a farda. O general respirou fundo. E mesmo assim o senhor veio hoje, porque ele me esperava menos, disse o velho, olhando o caixão. Prometi que viria, mesmo que tivesse de rastejar. O general piscou algumas vezes, tentando conter as lágrimas. Ele falava muito do senhor, dizia que, quando a guerra acabasse, queria te levar para conhecer o filho dele. O velho riu com doçura. Conheci. O garoto tinha o mesmo sorriso do pai. E agora é ele quem está ali dentro. O general arregalou os olhos. O quê? O veterano assentiu. O homem que salvou minha vida deixou um filho. E esse filho, anos depois, escolheu o mesmo uniforme. Morreu na mesma idade em que o pai morreu. Mesmo posto. Mesmo tipo de missão, como se a história tivesse dado uma volta inteira para me lembrar da promessa que eu fiz. O general ficou em silêncio. A revelação atravessou a todos como um trovão surdo. O velho continuou. A voz agora quase um sussurro. Eu o encontrei meses antes. Disse a ele para não ir, mas ele foi. Disse que precisava honrar o nome do pai. Uma lágrima escorreu pela sua bochecha. E aqui estou, general. Não para chorar, mas para garantir que o sacrifício dele não seja esquecido como o do pai foi. O general pousou uma mão sobre o caixão. Eu juro, diante de todos aqui, que essa história será contada. Que o nome dele e o do pai serão gravados lado a lado no memorial. O velho o olhou nos olhos. Então talvez ele possa descansar em paz. O general fez continência diante do caixão, e todos os soldados o acompanharam. O sol começou a abrir entre as nuvens, iluminando a bandeira tricolor como se o próprio tempo prestasse homenagem. O velho veterano murmurou: missão cumprida, filhote. O toque do clarim ecoou pelo cemitério, profundo e solene, fazendo o ar vibrar. Todos estavam em posição de respeito, mas havia algo diferente naquele silêncio. Não era apenas o fim de uma cerimônia militar, era o fim de uma dívida de quase meio século. O velho veterano ainda permanecia ao lado do caixão, com um boné apertado contra o peito. O general, de pé ao seu lado, parecia menor, não pela idade, mas pela humildade que só o arrependimento verdadeiro traz. Sargento Arlindo, disse o general, com voz grave, em nome das Forças Armadas e de todos os que herdaram o sacrifício de sua geração, eu lhe peço perdão. Perdão por termos deixado o senhor no esquecimento. O veterano olhou por um instante e, com um sorriso calmo, respondeu: não tem o que perdoar, general. O esquecimento é o preço da paz. E se a paz é o que eles têm hoje, então valeu a pena. O general assentiu, emocionado. Ainda assim, não é justo que um homem que deu tanto à pátria acabe sem honra. Arlindo virou o olhar para a bandeira e murmurou: a honra não está nas medalhas, meu amigo. Está no coração de quem faz o que é certo, mesmo quando ninguém vê. Nesse instante, o general fez um gesto. Um soldado jovem veio correndo, trazendo uma caixa de madeira escura. Dentro, repousava uma medalha reluzente envolta em veludo vermelho, medalha do mérito militar. O general ergueu a voz. Concedida a quem serviu a pátria com coragem e abnegação. Este reconhecimento é tardio, mas verdadeiro. O velho deu um passo atrás, surpreso. General, não precisa. Pratsisam. O general se aproximou e prendeu a medalha no peito dele, com as próprias mãos. Há histórias que o tempo não tem direito de apagar. Um murmúrio percorreu a multidão. Vários dos soldados mais novos choravam abertamente. Arlindo respirou fundo, olhando o símbolo em seu peito. Essa medalha pertence a eles, disse, apontando para o caixão. Ao pai e ao filho. Eu só fui o guardião de suas promessas. O general inclinou a cabeça. Em silêncio, o velho tirou a medalha requém-empregada, beijou-a e colocou-a sobre a bandeira do caixão, ao lado da antiga, enferrujada. Agora estão juntos outra vez, menos sussurrou. O general fez continência, e o mesmo gesto percorreu o cemitério como uma onda humana de respeito. Até mesmo os civis imitaram o gesto, sem saber direito como, mas sentindo que era o certo a fazer. O clarim tocou novamente, e as salvas de tiros ecoaram entre as árvores. Quando o último estampido se dissipou, o velho retirou o boné, fechou os olhos e murmurou uma prece curta, de soldado: Senhor, guarda o descanso dos que tombaram e ensina os vivos a lembrar. O general tocou seu ombro. E o senhor, sargento, o que fará agora? Voltar para casa,
tenho netos para ensinar o valor do silêncio. E se eu pedisse que voltasse? Perguntou o general, meio sério, meio emocionado. O exército ainda precisa de homens como o senhor. O velho sorriu, com ternura e ironia. General, já passei da idade de empunhar fuzil, mas ainda posso empunhar palavras. Fitou o horizonte. Talvez conte essa história. Assim, quando o esquecimento vier, haverá alguém para lembrar que um soldado nunca morre enquanto alguém repete seu nome. O general o abraçou, rompendo o protocolo pela primeira vez. Um gesto humano, desarmado, simples. Obrigado, Arlindo. Não me agradeça. Agradeça a quem não voltou. Eu só sobrevivi para contar. O velho virou-se devagar, caminhando em direção à saída. Cada passo parecia mais leve que o anterior. Atrás dele, o general ordenou: guardas, posição de sentido. E, pela primeira vez em muitos anos, aquele velho soldado ouviu o eco de vozes jovens, respondendo com respeito. Sentido. Ele parou por um instante, olhou o céu e murmurou: agora sim, missão cumprida. O sol rompeu as nuvens de vez, iluminando a bandeira e a medalha que reluziam lado a lado, sobre o caixão. O vento soprou, leve, levando consigo o som de uma história que não seria mais esquecida. O veterano cumpriu sua promessa e recuperou a dignidade perdida. O general redimiu sua culpa e restaurou a memória de 2 heróis esquecidos. Honra verdadeira não depende de farda, mas de consciência. Se essa história tocou o seu coração, compartilhe para que mais pessoas se lembrem de que gratidão também é uma forma de coragem. Curta, comente o que mais te emocionou e inscreva-se para ouvir outras histórias que o tempo não conseguiu apagar. Qual foi, para você, o momento mais forte dessa despedida?